Nossa história começa mostrando uma garota chorando. Podemos ver que ela olha para baixo, e então vemos que ela está em cima de um prédio. Pelo que podemos ver, ela está prestes a realmente pular daí. Pai, me desculpe! Então ela fecha seus olhos e realmente pula. Notícia de última hora. E então nos mostra uma repórter dizendo que uma garota do ensino fundamental foi levada a uma escolha extrema devido a agressores que provavelmente fazem parte da escola dela, tá? E ela continuou dizendo que eles colocaram uma coleira no pescoço dela, forçaram ela a comer pontas de cigarro queimada e usaram fotos dela despida para silenciar ela de vez como ameaça. Essas atrocidades hediondas foram reveladas, causando um grande choque à população. Nos mostra o pai da vítima, Sr. Lee. Ele é o presidente de uma grande corporação chamada Hyundai, quase um Hyundai né, da vida. E em relação às punições dos estudantes que intimidaram sua filha, ele anunciou que emitirá uma declaração oficial. Eu vou perdoar todos aqueles que fizeram bullying com minha filha. Eu perdoarei todos. E a plateia, ouvindo isso, fica sem entender nada. E ele continuou nos dizendo que, é claro, a decisão que a extrema filha dele tomou é de partir o coração de qualquer pai. Ele acredita que, por ser mais velho e aqueles rapazes que fizeram aquilo serem muito novos, o certo seria mostrar compaixão. E finaliza sua fala pedindo para o juiz ser mais leviente com os jovens. Isso é tudo. E realmente todos ficam em choque. E então um deles levanta a mão para perguntar algo. E de repente todos os repórteres começam a perguntar coisas para ele, perguntando se isso foi combinado, que ele parece muito branco considerando a gravidade do crime, etc. Você realmente acredita que esse é o caminho para sua filha? Todos continuam importunando o cara. E então aquele cara, ainda parecendo tímido, diz: Ei, você! Você se considera pai? Responda a pergunta agora. Que tipo de coletiva de imprensa é essa? Eles deveriam passar por um julgamento como qualquer outro. O que sua filha fez de errado? E aí, acaba aquela cena. E em relação a isso, vemos o comentário das pessoas que estavam assistindo. Tusk, a filha é tão lamentável. Como mãe de uma filha, eu simplesmente não consigo entender. A compaixão de Yun é uma porcaria. É real que eles estão se acomodando? Mas aqueles bastardos delinquentes são tão destemidos? Sério que eles ousaram mexer com a filha de um conglomerado? Eles disseram que não sabiam que ela era uma Chainball, que é basicamente um complexo de empresas tá, familiar dentro da Coreia do Sul. Dizem que ela fez isso e ela era uma Chainball. Por que ela escondeu isso? Ela é idiota? Se ela sofria bullying por delinquentes enquanto tinha o apoio de um pai Chainball, ela é um idiota. Ei, seus idiotas, você não consegue entender a reação do pai? A filha dele não é biológica. Tenho 100% de certeza disso. Aí começa a fofoca, né? Fudeu. As pessoas realmente falam que bem entendem, dizendo que ela não é minha filha biológica, ou que ela é uma criança rejeitada, mas eles não conseguem nem começar a compreender. E vemos que ele aperta a garrafa com muita força. Ele está irado. Caraca, ele acaba estourando a garrafa, puta que pariu. Ele tá puto mesmo. A magnitude da minha tristeza, eles não conseguem compreender. Eu estou sentindo isso com muita intensidade agora. Ser leniente não foi porque eu os perdoei. É porque eu não tenho intenção de puni-los com a lei infantil e branda que temos hoje em dia. Eu não queria usar isso para eles. Oh, Hiena, nossa pobre filha, o papai percebeu tarde demais. A razão pelo qual você não conseguiu contar para papai sobre o bullying e porque você tentou aguentar tudo sozinha. Você sempre foi uma criança que pensava nos outros primeiro, e isso leva seu pai a se arrepender amargamente. Eu deveria ter criado você para ser um pouco mais egoísta. Mas, Hiena, esse pai inútil te promete uma coisa. Esses lixos que te fizeram sofrer, o papai vai fazer eles pagar. Vice-presidente, acabou sua bronha matinal? Ele não falou isso, mas eu achei que era bom pra quebrar o clima, tá ligado? Eu trouxe a criança que você mencionou. Tudo bem. Você já se adaptou à vida aqui na Coreia do Sul? Karma. Puta que pariu, parece uma psicopata do caralho, velho. Pela sinopse que eu li, eu acho que ela realmente é uma psicopata. Como eu poderia não fazer isso, padrasto? Graças ao seu cuidado atencioso, essa menina está vivendo muito bem. Fico feliz em saber que você está bem. Agora, Karma, você deve começar. Se preparar para ir à escola. Vice-presidente? Na Coreia do Sul, diz ela. Até alguém como eu pode ir para a escola? E o cara fica super assustado lá atrás, velho. Dizendo que isso não vai dar certo de jeito nenhum. Por que não daria? Não estamos em um país democrático e livre? Não importa o que você diga, vou garantir que essa criança consiga ir à escola. Deve demorar mais ou menos 1 ano de trabalho preliminar. Calma, você também deve se acostumar lentamente com esse local. Por exemplo, você não deve fazer alguns amigos? E tem muitas aspas nesses amigos aí, tá ligado? E então ela, olhando pra ele com um olhar de psicopata, já diz logo:
Não faça rodeios, apenas me diga. Amigos, fazer brinquedos, é isso que você quer dizer, não é? E ele então ativa o Sharingan, tá ligado? Olhando pra ela friamente. Putz, referência. E então nos mostra a escola. É ao final de maio do ano seguinte, ou seja, já se passou o ano de habituação que o velho falou lá no começo. Nossa fofa Jianxi! Eu vou chamar de Jianxi se ela for repetir muito esse nome, tá ligado? É muito complicado para um Severo Supremo aqui. Você tem que comer o lanche que sua irmã mais velha te dá. Porque você não está engolindo tudo. É um leite especial rico em proteínas. Puta que pariu, isso aí é tão errado. Ah, entendi. É porque tá faltando flocos de proteína, certo? Vamos, coma isso. Está vencido há mais de um mês atrás. E o conteúdo dele... Eca! Ei, por que você está engasgando antes mesmo de comer? Por favor, Eudin, isso não está certo. Leite vencido não é nada bom. Leite vencido, você diz? Por acaso não sabe como é feito o queijo? Ele não está vencido, está envelhecido. Nesse ponto até que ela tá certa, mas não façam isso em casa, crianças. Eu só quero te alimentar com coisas boas, os sentimentos da sua irmã mais velha. Quando é que você vai entender? Você vai entender se por acaso eu te cortar com uma tesoura? E a outra garota assustada diz, certo, Eugene, eu como. E então vemos que a tesoura está aí na direção da garota. Ei, elas parecem estar loucas de verdade. Não deveríamos contar a professora? Ei, não, você não sabe? Song Eugene, aquela garota, é quem matou a filha do... É quem matou a filha do cara lá, foda-se. E não foi punida. E aí começa a nos mostrar a ficha dessa menina, tá ligado? Song Yeo-jin, 15 anos. Caso de violência escolar da filha do presidente Lee. Eu só vou falar Lee aí, tá? Criminosa. Acusação, agressão agravada. Loucura, isso é possível? Se você não acredita em mim, pergunta às crianças da escola secundária Saeol. Você não sabia disso até agora? Não, eu só pensei que ela estava agindo assim porque confiava no seu irmão mais velho. E quem é Song Yeo-jin? É filha de um congressista ou algo assim? Eu não sei, apenas não se envolva com ela. E então essa garota fica puta da vida, sabe por quê? Ela escutou que a garota lá atrás realmente comeu o leite e as outras vadias do lado começaram a simplesmente debochar mais ainda dela. Presidente de classe, o que você está fazendo? Ela levanta agressivamente. Meu Deus, suas patifes! Vocês realmente ficam loucas quando a professora não chega perto. Dá pra ouvir vocês lá na sala dos professores. E a representante vira a cabeça para trás. Agora todos sentem-se rapidamente. Tem um anúncio importante para fazer. Mano, eu acho que essa garota aqui... Porra, quase ia dando um estabefão naquela garota. Eu queria ver. O que está acontecendo? Por que a professora chegou tão cedo hoje? Ei, esconda o leite primeiro. Jae-win? Não, Jae-yoon, sei lá das quantas. Se você agir mal na frente da professora... Eu vou espalhar suas fotos nuas em todos os lugares. Pessoal, sente-se rápido. Hoje temos uma nova aluna transferida em nossa classe. Essa psicopata aqui do meu lado. Já que ela é uma desertora, você deve cuidar bem dela, entenderam? Uau, da Coreia do Norte? Uau, incrível. Puta que pariu. É tão assim, é? Certo, aluna transferida. Que tal se apresentar? Olá, eu sou Yeon Karma, da Coreia do Norte. Graças a Deus o nome dela é fácil, porque eu sei que vai se repetir muito. Vou chamar ela só de Karma. Por favor, cuidem bem de mim. Ah, que psicopata nefasto, eu quero logo ver você em ação. Vice-presidente, ainda não é tarde demais, por favor, reconsidere mais uma vez. Mandá-la de volta para o Centro de Detenção Juvenil na Coreia do Norte foi muitas vezes comentado por essa criança. Se você aceitar uma criança assim como sua filha, problemas surgirão. Chefe Beck, aos seus olhos parece que eu adotei uma filha? Sim, parece. Eu não adotei uma filha. Eu apenas trouxe um cão de caça para nós. E o cara fica surpreso ouvindo essa fala, tá ligado? Completamente fria. E então decide aceitar, já que não tem mais o que fazer. Yeon Karma desertou sozinha aos 13 anos, em 2018, encontrava patrulhas no rio Han. Devido a experimentos biológicos desenvolvidos por autoridades norte-coreanas, danos no lobo frontal foram observados. E dos vários testes que ela fez, acabaram demonstrando que ela realmente tem uma tendência psicopata fortíssima. Uma nota em particular, ela é incapaz de sentir dor e vergonha, ou seja, a psicopata perfeita. As manchas de sangue na roupa encontradas que ela estava vestindo durante a deserção eram suspeitas. De acordo com uma investigação por meio da hipnose legal, constatou-se que durante a deserção houve um caso de feminicídio. E casos totais de assassinato foram 13 incidentes registrados. E os resultados da análise de DNA das manchas de sangue da camisa combinam com as vítimas. Aliás, com o número de vítimas. Considerando que ela é menor de idade, ela foi mandada para um centro juvenil, tá ligado? De reabilitação. Dificuldades extremas. Embora ela tenha passado por dificuldades extremas durante a reabilitação, que foram de extrema agressividade e personalidade sádica. Oficial Kim, pare essa criança! Ultrapassando todos os limites da compreensão para aquele momento. Puta que pariu, ela também apresenta... Puta que pariu, tô vendo isso agora lá atrás.
ela apresenta capacidades físicas desumanas. Sobre-humanas, perdão. Cacete, menor, isso aqui vai dar trabalho, viu? Por essa razão, o Conselho de Proteção Juvenil de Sowell considerou que ela tem que ficar sob observação durante o período que está fora, tá? E basicamente foi o seguinte, o Conselho lá geral, tá ligado, de Proteção Juvenil, considerou que ela pode ser livre, porém tem que ser supervisionada. E o cara pegou o direito pra ele, né? Porque ele quer uma psicopata adestrada. E vendo a garota nova chegar na sala, aquela infeliz já vê um novo alvo em seu caminho. Uma garota interessante chegou. Ei, agora não é hora de jogar jogos no celular, seu idiota. Uma garota desertora foi transferida, está na sala das meninas. Uma desertora? Ela é bonita? Sim, dizem que ela é muito bonita. Todo mundo está indo para a sala das meninas para ver ela. E aí o bando de tarado juvenil, tá ligado, já começa a se movimentar para a sala onde tá a garota. E logo localizam sua presa. E logo dizem que ela é muito gata. E elogiam como ela consegue ser tão gatinha com o cabelo curto, tá ligado? E logo a professora chega perguntando o que os caras estão fazendo aí, tá ligado? Vocês não são... não vão voltar pra sua classe? Professora, só mais um pouquinho, por favor. Meninos, fala sério. Não é mesmo, Karma? Karma, seu sotaque norte-coreano não apareceu em nada durante sua apresentação. Sim, os desertores que eu vi no YouTube... Cara, no YouTube, eu não aguento isso, outro marrom com isso, é muito engraçado. Tinha um sotaque bem diferente. Você por acaso praticou falar em sul-coreano? Sim. Porra, porque eu tô falando voz grossa pra garotinha? Eu pratiquei bastante enquanto assistia K-dramas. Karma, você pode falar em norte-coreano pra nós alguma vez? Em norte-coreano, ela fica meio surpresa, cara. Eu acho que ela não consegue, sabe? Olá, colega de classe da Coreia do Sul. Eu sou Karma, novo aluno de intercâmbio. Eu não sei como é que é o sotaque dela. Eu tô imitando um sotaque diferente do meu. Foda-se. Ai, que fofa. Karma é tão fofa. Ei, Karma, você é muito engraçada. Karma, você era popular na Coreia do Norte? E aí aquela aluna que tava comendo leite estragado, bebendo leite estragado, tá ali toda reclusa, dizendo que tá tudo muito barulhento, graças à aluna nova, porque ela tá do lado dela, velho. E ela então diz que, mesmo assim, nessa atmosfera, ela consegue se misturar tranquilamente, sem ser completamente espancada e molestada pelas outras, sacou? E aí ela simplesmente diz que tá com inveja da garota que acabou de chegar, velho. É foda. Se eu pudesse rir assim sem nenhuma preocupação... Não, se possível, se eu pudesse ser tão bonita e popular quanto a aluna transferida. Do que vocês estão falando que é tão engraçado? Chega psicopata peituda na sala. Deixa eu rir com vocês também. Oi, Karma, não é? Bem-vinda à Coreia do Sul. Mas realmente você é bem bonita. Parece um menino bonito e delicado, não é não? Você sabe que eu quero ser a amiga íntima sua, não é, Karma? Por que você não se junta ao nosso grupo? Grupo? Sim, vai ser muito divertido. Essa não, a aluna transferida está sendo abordada por elas. Até essas agressoras têm suas próprias hierarquias. Mas por que tem que ser aquela psicopata da Song Eun-jin? Eu odeio falar esses nomes. A aluna transferida parece ser tão ingênua. Será que ela vai ficar bem na mão dessas víboras? Close na protagonista. Song Eun-jin. A partir de agora eu vou chamar ela de Song Jin, vai para abreviar isso aí. Ela é a primeira filha do presidente da empresa comercial Neongun. Essa garota é o primeiro alvo da Karma. Essa vadia tem uma cara feia. Então o cara pensa, o que há com esse olhar? E diz, eu vou continuar agora. Sobre as ações passadas de Song Jin, de todas as garotas que ela intimidava, quem mais sofria era a senhorita Riena, que é a filha do cara aí da contratou a psicopata. Como está datado no diário da senhorita Riena, ela costumava ser muito chutada na região do abdômen. Um ponto digno a se notar é, Song Jin é de fato a pessoa que concebeu o bullying da coleira de cachorro. Embora o grau desse bullying tenha sido menos severo dentre os perpetradores, provavelmente ela estava envolvida com coisa pior, tá ligado? Atualmente, Song Jin está localizada na escola secundária de Urno, tá ligado? E essa é uma das 4 escolas que a Karma vai ser transferida para poder fazer a boa, né, pra gente, que é leitor. E o cara continuou falando que basicamente a escola secundária de Unro, sei lá das contas, é a escola que tá aí localizada em Sowell. Então a papelada foi mais fácil, então vou começar por ela, tá ligado? Considerando a natureza curiosa de Song Jin, ela provavelmente abordará Karma quando for transferida. Eu entendi a essência disso, diz Karma. Então se ela se aproximar de mim, eu devo cobrir o corpo dela com hematomas e cortes, certo? Tem algo muito importante que você precisa fazer primeiro. Ouça com atenção, Karma. Se Song Jin se aproximar de você, sua reação deve ser... É claro, vamos ser amigas! Então você está se juntando ao nosso grupo? Sim, eu vou entrar! Boa decisão, Karma! Seremos boas amigas! Lá vai a Song Jin agindo de jeito fofo de novo. É porque a Karma é tão fofa, velho. O olhar de psicopata dela é foda. A propósito, Karma, você já se apresentou para
Você já se apresentou para Ji-eun, que está sentado ao seu lado? Nós só trocamos algumas palavras. Entendo. Então, para que você possa se aproximar da Ji-eun, que tal jogarmos um jogo divertido? Estralo de dedos. E de repente as comparsas já estão atrás da menina e logo cobrem a cabeça dela com um saco preto. O que você está fazendo agora? Vamos chamar de uma atividade voluntária para uma amiga com deficiência. Sabia que a nossa amiga Ji-eun, ela mal consegue enxergar com um olho e além disso ela tem problema de percepção de profundidade? Então ela simplesmente esbarrou na minha mesa e deixou cair o meu precioso iPhone. Bom, felizmente meu celular não foi arranhado, mas pela segurança de Ji-eun, não deveríamos evitar que isso aconteça novamente? Então eu pensei, que tal treiná-las para evitar a carteira mesmo com os olhos fechados? Ji-eun, você consegue, né? Eu te dei aquele eleito especial para que você consiga. Apenas chega ao outro lado sem bater em nenhuma mesa. Super fácil, né? Mas toda vez que você bater em algo, você vai levar um golpe uma vez. E aí ele empurra a garota, que fica completamente desorientada de onde está. Todos da sala começam a ver e ficam um pouco chocados, tá ligado? E aparentemente ela já vai encostar no seu primeiro objeto. E assim foi. Número 1! Primeiro golpe. E logo ela cai no chão, quase em cima de outra garota, tá ligado? 2! Puta que pariu, chute da desgraça. Porra, a pose de queda da Ji-eun é tão engraçada. Ei, Song Yeojin, por que você bateu nela de novo? Ela esbarrou na mesa quando caiu agora há pouco. Ah, então isso também conta? Cacete! Ei, você filmou ela se acontecendo agora? Tão engraçado. Pô, e a gente vê que a presidente de sala tá putaça, velho. Karma, bate nela também. Você e eu juntos vamos ajudar a Ji-eun a melhorar sua consciência espacial. No almoço vamos colocar um saco na cabeça dela e jogá-la no banheiro dos meninos. E as psicopatas lá começam a rir, enquanto a nossa psicopata já fica irada. É sério isso? Não, presidente de classe, não faça isso! Ei, pessoal, já chega! Pare com isso, o que você está fazendo com sua amiga tão importante? Diz a nossa psicopata. Até uma criança de 5 anos sabe que não se deve fazer bullying. O que vocês, adultos, estão fazendo agora? Mano, que santa hipocrisia essa garota tem, menor! Deixe ela em paz! E a garota, chorando, diz, oh, Karma, você não ouviu o que eu disse? Deixe ela em paz agora e peça desculpa a Ji-eun. Peça desculpas agora mesmo! E a sala fica em silêncio. E a nossa psicopata rival fica completamente surpresa. O que você está dizendo, sua cadela espiã de merda? E joga a garota no chão. As vadias norte-coreanas são sempre tão sem noção assim? Ou não há bullying na Coreia do Norte? Deixei bem claro que eu sou a rainha aqui. Ou você se encaixa, ou cai fora. Ou vai acontecer o quê? Você quer entrar na porrada? Se você continuar fazendo isso, eu vou chamar a professora. Eu adoro dublar pessoas que estão se fingindo de boazinhas, tá? É a melhor que tem, é a melhor coisa que tem. E ela começa a rir desenfreadamente, dizendo, professora? Parece que na Coreia do Norte, se você não ver a professora, você vai ser executada. Mas enquanto a nós, Karma, aqui é a Coreia do Sul. E ela chuta a Karma, tá bem no estômago. E a Karma, puta, que não faz nem reação, sacou direito. Mas é óbvio que ela tem que fingir, tá ligado? Ó, ela não sentiu nada. E vemos ela tendo uma aula de boxe com o padrasto dela, onde ele diz pra ela nunca bater primeiro, e ela questiona, e por que eu não posso bater primeiro? Já que eu vou espancar todos até a morte, faz diferença se acertar o primeiro golpe ou não? Importa sim. Você também vai achar chato ter uma briga rápida e acabar com um brinquedo, certo? O cerne desse plano é criar um ambiente em que possamos torturar continuamente Song Yeojin. O lugar já foi montado. Tudo que resta é um pretexto para enviar Song Yeojin para lá. E para esse pretexto, você, Karma, tem que se tornar a vítima inocente de violência escolar. Quando Song Yeojin sair aproximar, finja ser inocente e receba ela de forma gentilmente. Você deve sempre responder de forma não violenta sempre que vir qualquer injustiça. Lembre-se, o pretexto deve sempre estar do nosso lado. Oh, eu odiava batata doce desde a Coreia do Norte. Mas padrasto, se eu realmente quiser bater neles e não conseguir me segurar, o que eu devo fazer então? Prota olho aberto. Apenas um golpe, na frente de todos. Puta que pariu, as costas dela é saradona, vis. Na frente de todos, tome o primeiro golpe. Depois disso, faça como quiser. Você me bateu? E a gente já vê, velho, o olhar de sádica dela, velho, sabendo que vai poder dar um soquinho nela. Classe 6, viste suas roupas de ginásio rápido. O cronograma do professor mudou, então o horário também mudou. Apresse-se rápido. Mas que porra! Ah, merda, mas o teste de desempenho é hoje. Por que eles lidam tão mal com essas coisas? Mas Karma, ela vai pensando, tá ligado? Você tem que se segurar pelo menos uma semana. Então a chave para esse plano é fazer você parecer uma vítima. Se você bagunçar as coisas por causa dos seus impulsos, eu não vou te perdoar. Mas não deve ser difícil pra você, já que você não sente dor graças à sua condição. Mas isso me deixa puta pra caralho, padrasto. Karma, vejo você no próximo intervalo. Essa aí, Uni, que é a irmã mais velha, né?
vai te mimar até a morte. E vemos a Karma olhando pra ela com um Sharingan ativado. Mano, é a primeira vez que eu vejo essa cena, tá ligado? Os carinhos usando hashi pra fumar, velho. Ah, fumar um cigarro secretamente durante a aula de educação física é o melhor, não é mesmo, Jae-wen? Você deve ter se sentido mal por ter sido chutada pelo seu erro hoje, não é? Me desculpe, mas vou deixar você fumar um cigarro de graça pra compensar. Então estamos quites, certo? Ei, o que está acontecendo? Isso não é só bituca, são cigarros novinhos. Nós devemos isso, Jae-wen. Você é realmente louca? E vejo alguém se aproximando. Espera um segundo, estou ouvindo o passo de alguém. Esses passos estão vindo pra cá? Merda, fomos pegos! Ei, apaga o cigarro! Ah, merda, tá demais! O que você me assustou? Presidente de classe. Pô, ela chega lá atrás, pistolinha, velho. Tentando formar alguma aura, mas não consegue. Ei, vocês, parem com isso agora. Presidente de classe. Ei, presidente de classe, você está aqui para usar sua autoridade como presidente de classe para nos impedir? Tenha mais respeito, Song Yeojin. Eu sou tão inteligente assim? Não, não faça isso, presidente de classe. Não por alguém como eu. Ah, essas pirralhas malditas. Fala sério. Puta merda, velho. Ela tá me pegou um cigarro. Ah, Moon, pensei que você tivesse parado de fumar. E você acha que eu consigo parar de fumar depois de ver vocês? E a garota fica em choque, tá ligado? Tenha um pouco mais de consideração comigo. Não faz nem um ano que levamos uma pirralha à morte, suas loucas. E agora começa a mostrar a ficha dela, tá ligado? Moon Ye-jin, 16 anos. Caso de violência escolar da filha do presidente Lee Min, ou seja, das contas. Criminosa B. Acusação, agressão agravada. Ah, lá vem você trazendo a história daquela vadia da Lin Hiena. Por que você tem que trazer essa tona, hein? Que merda! E a garota aqui embaixo se perguntando: o quê? Por que a presidente de classe está com essa gangue? Rumores sobre aquela garota já estão se espalhando pela nossa classe, suas loucas. O quê? Quem está espalhando? Eu vou matar essa pessoa. Ei, seu idiota de merda. O quê? Eu acabei de dizer... O que eu acabei de dizer? Eu disse que precisamos ficar quietas, não disse? E você disse que ia cortar a língua deles? Será que eu deveria cortar a sua língua em vez disso? Não, desculpe. Ei, Edinho, para que deixar o clima tão tenso? Ouça-me com atenção, suas vadias. Somos estudantes do ensino médio agora. Vocês não estão planejando ir para a faculdade? Vocês acham que pode ser idiota sem cérebro para sempre? Sem um plano para o futuro? Esse mundo não está cheio de idiotas como o pai da hiena. Então se você quer continuar fazendo coisas estúpidas, apenas não me envolva nas suas confusões. Entendeu? E é a garota que pensa, tá ligado? Porra, você está me dando um sermão de novo? Você mal nos reconheceu desde que entramos no ensino médio? Fala sério, Moon Ye-jin. É assim desde o ensino fundamental. Fingindo-se ser toda certinha, sentando no banco de trás, enquanto me faz ser o cara mal fazendo todo o plano sujo. Mas quando não havia ninguém por perto, ela era ainda pior que eu. Ei, abra a boca. Eita merda. Caraca, velho, tô colocando bituca de cigarro. Ela é uma vadia nojenta. Eu realmente não gosto dela. Eugene? Hã? Sim. Por que caralhos você está me encarando? Você está me fazendo querer te matar. Quando eu te encarei, eu estava errada. Me desculpe. Tá, vamos ficar de boa, né? Não cruze a linha só porque tenho sido leniente ultimamente. E vocês, meninas, devido ao fato de vocês continuarem intimidando ela, é difícil para eu me segurar. Vocês sabem que até bater nessas idiotas tem sua desvantagem, certo? Jeon, o que você pode fazer é... A vida é dolorosa, não é? Se você fizer algum escândalo com um comitê de violência da escola, eu mesmo vou matar você. Entendeu? Pisando na mão dela. Ah, presidente de classe, seu pé, por favor, por favor. Juro que não vou causar problemas, não vou contar ao comitê de violência escolar. E então ela tira o pé de cima da mão da garota, fazendo com que a outra garota que estava em cima dela caia, tá ligado? E se estabaque toda no chão. Sua puta de merda, fala sério! Ela dá um coice na menina, tá ligado? E aí ela olha pra cima, tá, pra garota lá. O que você está fazendo? Sai fora, seus idiotas malucas. Parem com essa besteira e vão pra aula. É a sua vez de fazer a avaliação de desempenho. Não saiam imediatamente, saiam um pouco depois que eu sair. Todos vocês tenham um bom senso, ok? E a garota dá um dedo pra ela. Ó, Eldin, eu disse pra vocês ficarem quietas, mas... A aluna transferida, bata nela um pouco. Vê-la agir daquele jeito me irrita um pouco. Você não tem roupa de treino porque foi transferida agora mesmo? Nossa, devia ter pegado com alguém de outra classe. Bem, o que estou dizendo? Você provavelmente não conhece ninguém de outra classe. Está tudo bem, professor. Eu consigo fazer com meu uniforme mesmo. Oh, mas isso vai contar para a prova. Mas não se preocupe, eu consigo avaliar você do mesmo jeito. Obrigada! Então o professor já manda os alunos colocarem a bola de futebol de volta se já finalizaram, porque agora é a vez dessa garota. Calma, boa sorte! Essa é a menina que quer pegar ela, tá ligado? Bola de futebol. Protagonista olhando a bola de futebol. Ela vai me chutar com seu uniforme? Será que ela vai ficar bem? O que eu faço? Ela parece uma garota tão delicada na frente do baile. Falei que ela queria traçar a prota? E eu sei disso porque já li isso aqui e o áudio não pegou. É foda. Por que você simplesmente não a beija então?
Diz aquela psicopata, e ela fica toda sem jeito e acanhada. Que a Munhendin, que é aquela garota lá que é a representante da turma, não precisava ter pedido nada pra ela, sacou? Porque afinal de contas, ela já queria um brinquedo novo. Porque mexer com aquela garota do leite, tá ligado? Já tá deixando ela com um sentimento ruim. Porque ela tá se sentindo inferior, tá ligado? Porque a garota é tão inútil pra ela que ela não sente nada. Se eu vou ter um cachorro, vai ter que valer a pena treiná-la. Olha isso, ela é perfeita. Ela tem a dose perfeita para termos uma luta. E por ser uma desertora, não tem ligações e é um alvo fácil. E além de tudo, ela é magra e fraca. Ela ia terminar a palavra fraca, mas aí ela viu a garota chutando a bola. A bola até distorce o tempo e o espaço. E começa a ir com muita força na direção do gol. Tanto é que a goleira nem sequer teve reação. E acabou acontecendo o primeiro gol. A representante de classe e essa garota já veem isso e ficam impressionadas. Figurantes ao redor também veem e ficam impressionadas. E principalmente, a nossa psicopata rival também fica impressionada. Ei, vocês ouviram isso? Soou como um canhão. É como se fosse chutado por um homem. E aí a nossa psicopata prota tá olhando de volta pra baixo. Porque ela começa a chutar de novo todas as bolas que tá em sua frente. E o professor também fica puto, sem reação, velho. Pedro. Não, eu tô cansado já, pô. Mostrando gente sem reação de novo. E nossa prota respira fundo e continua macetando as bolas brutalmente. As bolas têm tanta velocidade, cara, que consegue atravessar tranquilamente a goleira. Mas essa aqui, ó, bate na trave. E ao bater na trave, ela vai, ó, na direção do pessoal, sacou? E passa do ladinho da nossa psicopata rival. Aquela puta maldita quase me atingiu! E aí ela fica surpresa, olhando pra garota lá. E vê que ela tá olhando de volta, com um sorriso sagaz e um olhar psicótico terrível, xeringativo. Caraca, velho, ela parece que ela usou em caraça, porque ela tá toda medrosa agora. E, mano, ela fica tão intimidada que ela simplesmente diz que era melhor esquecer essa aí, tá ligado? Mas aí a garota que quer o Jin diz: aquela puta do caralho! Aquela vadia arrogante está me desafiando? Está me desafiando por acaso? Não fode, porra! Você está morta depois da aula de educação física! Ei, espiã putinha! Você mirou a bola na gente, certo? Você deve ter ficado muito ansiosa para fazer isso, hein? Você acha que eu ficaria assustada se você me mostrasse sua força? Está tentando desesperadamente evitar uma surra, hein? Você por acaso sabe quem é meu irmão? Você não é nada aqui, sua vagabunda desertora. Vamos ver o que você tem, sua vadia. Me chute como fez na aula de educação física com aquela bola. Eu não posso fazer isso. O quê? Sua filha da puta? Porque a sua cabeça ainda não está no chão. Como eu poderia chutar com uma bola, então? O quê? Você deve estar realmente assustada, trazendo um monte de gente com você, falando do seu irmão que ninguém se importa, tentando agir de forma legal. Na verdade, isso é tão fofo. Cala a boca, sua puta! Puta merda, ela é apagada, velho. Leva um... Nem sei se é a perna ou o braço da garota, velho, mas ela levou um sacode aí. Putz, foi um socão. Mesmo já tendo essa parte, eu esqueci, tá ligado? Nem na cara, menor. E então a psicopata rival cai sangrando. E todos ficam olhando assustados para essa cena. Principalmente a garota que ainda tá na época do Covid-19. Mas, sem sombra de dúvidas, quem mais se impressionou foi a nossa representante, Lua. Não só se impressionou, se irritou pra caralho. E isso é o que eu quero ver, tá ligado? Todos se desesperam ao redor, dizendo que ela é louca. E se perguntando o que eu vou fazer agora. E nossa prota começa a pensar: ah, eu não sei mais o que fazer. Bater nela é tão divertido. Os gritos dela são tão engraçados. E ela começa a caminhar na direção da Eldin. Sinto muito, padrasto, mas o que posso fazer é da minha natureza. Enquanto as garotas tentam socorrer a amiga dela, tá? Dizendo que ela não consegue controlar o próprio corpo. E a outra manda alguém chamar o professor, sacou? E então ela diz pra nossa psicopata prota parar. Enquanto a nossa psicopata pensa: então de agora em diante eu farei as coisas do meu jeito. Agora a bola está finalmente no chão, hein? E então ela pisa na cabeça da psicopata rival. Lembra do que você disse? Você disse para eu te chutar como uma bola, não foi? Ouvi dizer que é da etiqueta da Coreia do Sul, fazer o que lhe mandam. Então não hesitarei em fazer. Então vejamos como eu deveria te chutar. Eu deveria fazer uma curva gentilmente ou simplesmente chutar a sua nuca com um balanço? Ah, eu já decidi. Você é lerda para entender as coisas, então eu vou te chutar de trivela. E vemos a garota de cabelo laranja pegar uma cadeira. Só que nossa prota tem o sentido aranha ativado e consegue esquivar a tempo, deixando a outra completamente assustada e sem reação. E ao passo que ela baixa, nossa prota segura a perna da garota, puxando ela e fazendo ela cair ao chão. O que você está fazendo?
Dançando balé por acaso? Ter lealdade é algo muito bom, mas espere sua vez. Eu lhe garanto que você terá sua vez, então pra que pressa? Parece que você quer morrer primeiro, então vou conceder o seu desejo. E a garota começa a gritar, espera, o que você tá fazendo? Enquanto todas olham horrorizadas para a cena. Ufa, prontinho. É uma técnica de restrição sem cordas completa. Ela basicamente amarrou a garota nos próprios cabelos, sacou? Ah, meu cabelo! Desamarra isso, sua vagabunda louca! E então ela segura novamente o cabelo daquela infeliz. Você tentou me bater com a cadeira antes, certo? E ela começa a puxar a garota, velho. Não é assim que você usa uma mesa e uma cadeira. Observe atentamente. Uma mesa e uma cadeira deveria ser usada dessa forma. Espere! E sem dó algum, ela estabaca a cara daquela garota numa mesa e pressiona muito forte, cara, muito forte mesmo. E então ela puxa e vamos pro segundo round. Por isso que eu disse que tá ficando muito bom, velho. Eu tô gostando muito do caminho que você tá tomando. Agressividade pura. Todo mundo já tá boquiaberto, velho, não tá acreditando na cena. Alguém me ajude, por favor, pare, eu estava errada. E ela continua gritando, tá ligado? Enquanto a garota espanca ela muito. Puta que pariu, velho. Mas, meu Jesus do céu, está perfeito. E a nossa representante de classe fica também parada, sem fazer absolutamente nada, menor. Por favor, alguém! Mano, olha a censura, velho. Olha a censura que colocaram. Representante de classe. Eu vou chamar a professora. E a garota já... já aprendeu a lição, velho. Isso foi maravilhoso. E enquanto ela tentou dizer pra alguém salvar ela... A nossa prota já tá preparando a bicuda. Puta merda, ela realmente dá a bicuda, velho. Isso é perfeito. Fazendo a garota ser arremessada contra cadeiras. E, mano, essa garota aqui, essa figurante desgraçada, só saiu pra ficar surpresa, velho. Não, olha aqui, velho. Outra cena que ela só tá surpresa. Meu Jesus do céu, velho. E agora é a vez da nossa princesa. Porque eu não fiz nada. Não fez nada? Você acha que eu sou cega? Eu vi você fazendo caretas irritantes pelas minhas costas. Porra, ela tá vendo com o terceiro olho, isso aí, isso. Pare de ser chata e venha até aqui. Você não vem? Então não venha. Eu vou até você. Afaste-se. Afaste-se. E ela acaba tropeçando enquanto foge de medo, tá ligado? Por que as meninas sul-coreanas são tão fracas na parte inferior do corpo? Isso foi bem adendado, porque Turing caiu, tá ligado? A garota de cabelo laranja também caiu antes, e aí ela vem um estilete, sacou? Com essas pernas, você nem consegue fugir direito. Ela pega o estilete, aponta pra garota e diz, não chegue perto! E as medrosas do lado dizem, ela tem uma faca! E ela complementa falando, se você chegar mais perto, eu vou te cortar! Não estou brincando, porra! Eu vou te cortar mesmo! É sério? Então tente me cortar. Dá pra sentir o cagaço de longe. Cara, ela tá muito assustada, muito, isso é muito maravilhoso. E ainda assustada, tá ligado? Todo mundo lá atrás também fica sem reação nenhuma, como sempre. Como esperado, era tudo conversa mole. E então ela logo vai em direção à prota com o estilete armado. Só que nossa prota, sem esforço algum, desvia prontamente. E as garotas de fundo, o que vamos fazer? Ela realmente está usando aquilo? Ela é louca? Todo mundo tá dizendo isso de todo mundo, velho. É perfeito. E a cara tentativa de corte, ela falha miseravelmente. Porque nossa prota é treinada pelo próprio Jiraiya. Então, faquinhas não fazem efeito nela. De nenhuma forma. E durante o último ataque, ela segura o braço da nossa protagonista rival, que logo fica em choque. Então ela se prepara para aplicar um golpe e ela entra em desespero, porque a prota começa a andar novamente na direção dela. E realmente aplica... Puta que pariu, realmente aplica um golpe pesado, velho. Meu Jesus, eu tô achando essa voando, velho. Muito bom. E as garotas de fundo começam a dizer, esse som, o que foi isso? Ela é maluca! Terceira vez, velho. Isso é muito bom. Ela está morta por acaso? Quando é que o professor vai chegar? E então a nossa prota pega a garota pelo cabelo. As garotas sul-coreanas são tão dramáticas. Uma coisinha dessa vocês já estão falando em morrer? Não se preocupe. Eu sei como é. Acredita, eu já matei antes. As pessoas não morrem tão facilmente. Então pare de choramingar e vamos continuar nossa festa. O que estava só... Meu Deus, velho. Olha isso. Ela vai dar um chutão na garota, velho. Lançando um chutão, fazendo a garota espirrar sangue, tá ligado? Indo na direção da parede. E todas as garotas aqui ficam totalmente impressionadas. Putz. Foi por isso que ela sangrou pra caralho. Mas, como eu disse, ela ainda tá vivaça, tá? Você tá chorando com dor. Bem, por enquanto, né? Porque essa prota simplesmente dá um girão no ar e faz isso aqui, ó. Enterra a cabeça da garota no chão, tá ligado? Com um chutão. E era durante aquela, tá ligado? Ela levantou. Não, levantou não, ela tá dentro do armário. Ah, tá, me confundi. E a plateia fica dizendo, 119, chame a ambulância. Onde é que está o professor que não chega? E onde está a presidente da classe? Por que ela... Porque ela é tão assim... Sério, ela é louca. Que tipo de pessoa foi transferida pra cá? Ela é uma psicopata, assustadora.
Calem a boca! Ouçam, colegas. Eu não fiz isso esperando ser elogiada. Não seria triste se vocês não me valorizassem? Olhem isso, uma encrenqueira que perturbou o ambiente escolar. Eu, Karma, cuidei dessa encrenqueira para vocês. Então vocês, garotas fracas, deveriam, na verdade, ser gratas a mim, certo? Não é mesmo? Eugene, por quanto tempo você vai se fingir de morta? Você viu um urso ou algo assim? Se você tem alguma consciência, levante rápido. A pessoa que arrumou a briga e a que foi espancada foram diferentes, hein? De alguma forma, seus subordinados foram espancados ainda mais. Tradicionalmente, o líder do grupo assume a responsabilidade quando eles perdem. E o líder deve ser executado, certo? Eita porra, a garota já fugiu, velho. E aí ela olha pra trás porque percebe alguma coisa. Eu preciso ligar pro meu irmão. Ela é louca. Louca. Não aguento não, velho. Irmão. Essa vadia louca tá tentando me matar. Me salve. Ah, puta de merda. A aula já acabou, então por que a porta dos fundos ainda está trancada? E enquanto ela pede pra abrir a porta, tá ligado? Nossa prota já vai correndo na direção dela, tá ligado? E nossa prota, ouvindo esse pedido da garota, simplesmente abriu a porta pra ela. Vejam como nossa prota é caridosa e bondosa, velho. Nunca vi uma alma tão pura e santa como essa. Olá, Eugene. Você me disse que eu queria levar uma surra, não é? Acha que eu não sei lutar por acaso? O que você acha? Me responda depois de dar uma surra. Espere, não me bata. Jab direto. E que tal agora? Eu sei lutar, hein? Por que você não está me respondendo? Estou te fazendo uma pergunta, Eugene. Me diga alguma coisa. Sua idiota estúpida. Ah, velho, eu adoro protagonistas psicopatas, são os melhores. E Karma, de acordo com o relatório de psicopatas, tá ligado? Dr. Wayne, Dr. Cera das Contas, se enquadra na categoria de psicopatas explosivos. Ah, tá, ele tá lendo o relatório dela, tá? E basicamente é o seguinte: parecido com outros assassinos em busca de prazer, ela tenta buscar estímulos vívidos, como sangue vermelho e gritos agudos. Ela se entrega aos estímulos vívidos. E entre os estímulos que ela se entrega, o objeto que mais excita Karma, putz, brilha ao ver a garota totalmente destruída, tá ligado? É um rosto humano inconsciente. Ou seja, a garota já perdeu a consciência, velho, toda porrada. Mano, ela tá felizaça na vida, velho. E eu também tô lendo aqui, tô felizão, muito bom. Oh, que lindo! Eugene, você está tão linda agora! Finalmente o professor chegou, velho. Ainda bem que depois da surra. Eu juro que achei que ele ia chegar antes, velho. Ia estragar tudo. Vice-presidente! Já que você entrou correndo sem bater, a Karma deve ter causado algum problema, correto? E ele fica surpreso, porque realmente era isso. Caraca, ele fica com os olhos agora. Pelo menos uma semana da Karma se fingindo de vítima. Não era esse o primeiro passo do plano? Isso foi simplesmente muito menos que uma semana. Não esperava que durasse nem 2 dias. Mas nem 2 dias. Recebi uma ligação da direção antes do segundo período acabar. O que devo fazer? Se estamos fazendo isso, deve sair conforme planejado. Não deveria começar a desmoronar logo agora. Sinceramente, você sabia que isso aconteceria? Não sabia? O que diabos você está pensando? Caraca, velho, tá começando a emanar uma pequena aura aí, velho. Acho que eu também estava ficando impaciente. Diz o pai adotivo da Karma, tá ligado? E o cara ia: Senhor, ver aquelas crianças sofrendo com dor é o que eu mais queria. Caraca, tomara que o YouTube não me derrube essa porra, tá ligado? Eu não estava conseguindo esperar. E o cara fica aí embasbequido, tá ligado? Eu acho que eu tô inventando palavra de novo, velho. Que porra. O que está feito, Chef Pick. Vamos focar no presente agora. Então, qual é exatamente a situação de agora? Uma situação incrível. Incrível, muito boa. E a Karma sendo puxada tranquilamente com um olhar de fofinho, velho. É muito bom. Ai, a presidente olhando pra aquele olhar sério de quem que vai apanhar também. Toda pistolinha. E a Karma toda sorridente, velho. É isso que é um protagonista de respeito, rapaz. E aqui podemos ver um corte muito massa, né, das próximas que vão se enfrentar no futuro próximo, eu espero. Onde está o professor nesta sala? Onde está a professora? A professora Minnie Young está em um seminário hoje. Então estou temporariamente... Caraca, velho, a mãe da bichinha toda surrada. Tão inútil! Esqueça a professora! É ela! Foi aquela que bateu na nossa Eugene? Oh, meu Deus, olha os olhos de cobra dela! O que ela está olhando? O que você fez com o rosto da nossa Eugene? Se a nossa Eugene não pudesse casar, a responsabilidade vai ser sua. A preocupação dela é essa, velho. Mãe da Eugene, com todo respeito, mas para o problema do casamento dela, a personalidade já é uma falha. O quê? Isso é loucura! Mesmo que você implore por perdão, não será suficiente. Mãe da Eugene, porra, o professor tá chamando ela também de mãe da Eugene, velho. É um famoso personagem que não tem nome.
Se acalme, se acalme. O quê? Me acalmar? O que você estava fazendo quando minha filha estava sendo agredida? Você parece não saber qual assustador mundo é lá fora e está agindo assim. Você sabe ao menos quem é o meu marido? Ele é o presidente da Neon Geon Corporation. Ele é como se fosse o irmão do professor dessa escola. Você ao menos sabe com quem se meteu? Eu vou te mostrar claramente. Vice-diretor, ligue para os pais dessa garota agora. Sim, senhora. Sniff, sniff. Isso é um som de choro, tá ligado? Só tá escrito sniff, eu tô só imitando. Buá, buá. Por que você está chorando? Ai, ai. Vocês são todos tão malvados. Eu sou a verdadeira vítima aqui. Eu estava só me defendendo porque ninguém me entende. E a mãe da garota diz que isso é um absurdo, cara. Mas a nossa prota diz, então olhe para isso. Veja, isso é o que o Jin fez como forma de iniciação. O que é isso? Queimadura de cigarro? Oh meu Deus, no corpo de uma garota. Há muitas marcas de queimadura, meu Deus. Espera, não fui eu! Eu disse que não fui eu! O melhor de tudo é que literalmente não foi, velho. A prota não sente dor, ela não tem problema em fazer isso, velho. Certo, você está confuso, Eudin. Você não entendeu? Entendeu? Ainda bem que queimei alguns no caminho da escola por precaução. Foi um pouco trabalhoso roubar o cigarro do chefe, mas... Você viu, padraço? É assim que se cria uma justificativa. Por que esperar uma semana, afinal? Mano, que gênio! Já que eu tenho um corpo que não sente dor, tudo que eu precisava fazer era me machucar um pouco. E a Eudin fica completamente surpresa, tá ligado? Eudin Song, você disse que parou de fumar. Você mentiu pra sua mãe? Mãe, e isso é importante agora? Ela está mentindo. Quem está mentindo é você. Você fez seus amigos me segurarem e começou a me queimar. Você está mentindo, sua vagabunda. Você está mentindo, sua vagabunda. Então você deve saber qual marca eu fumo. Qual é? Main Sol? Main Body? Você não sabe, certo? Você não consegue responder, certo? Eu não sei o nome de cigarros da Sul-Coreia. Deixou ela de mãos atadas. De qualquer forma, é normal bater na cara de uma garota desse jeito? As outras amigas dela estão agora mesmo no pronto-socorro, recebendo pontos nos ferimentos. Como chefe do PTA, não posso deixar isso passar. Vou realizar um comitê, disse ela das contas, detalhado sobre isso. E então ela finaliza dizendo pro vice-diretor para ligar logo pros pais dela. E o cara disse que já fez, sacou? Pronto, você pode falar com eles agora. Me dá isso aqui! Que mulher arrogante. Alô? Prazer em conhecê-la. Você é a mãe da Eudin? Sim, eu sou a mãe da Eudin. Você sabe que estado está minha filha? Venha aqui imediatamente. Venha e implore pelo perdão. Desculpe, mas isso vai ser difícil. O quê? Eu sou uma pessoa muito ocupada, então seria difícil visitar a escola hoje, sacou? Em relação à compensação, pode discutir isso separadamente. Nós informaremos você sobre a data, a hora e local. Então, vou desligar agora. Oi, alô? Alô? Estou sem palavras. É sério. Eu estou confusa. Isso é... Tal pai, tal filha. Yon Karma, se prepare. Eu não sei quem é seu pai, mas eu vou garantir que você não consiga manter sua cabeça erguida. Pelo resto da vida. Sua vadia. Prota sorrindo. Então ela sai do cômodo, tá ligado? E todo mundo fica aí. Caraca, o professor fica em choque, tá ligado? Como esperado, o padrasto parece estar muito bravo. Ele nem deu instruções pelo telefone. Mas padrasto, seu método é muito torturoso. Eu vou encontrar uma maneira melhor de torturar a Song Yujin o quanto eu quiser. E vemos lá a nossa representante. Ela está pensativa. Yon Karma. Não importa o quanto eu pense sobre isso, algo está estranho. No começo, quando ela tentou parar a Yujin, ela apenas parecia uma garota confusa e estranha do interior, mas agora que as coisas ficaram assim, parece que ela já queria brigar com a Eudin desde o começo. E usando a Jeon como desculpa, ela estava completamente obcecada, diferente do seu eu habitual. Ela disse que lidou com encrenqueiros em sala de aula e que as pessoas deveriam ser gratas a ela. Isso não é natural. É como se alguma força desconhecida estivesse implantando a justificativa nela. Yon Karma, uma desertora com status incerto e alta habilidade de combate. Quando se trata de instigar crimes violentos, ela é a pessoa perfeita. Yon Karma espancando a Eudin hoje. Será que foi só coincidência? E a Eudin chega na sala. O quê? Você não saiu mais cedo? Song Eudin. Por que demorou tanto para trazer o professor? Você poderia ter trazido um caminhão de professores no tempo que levou. Bem, infelizmente eu não tenho carteira de motorista classe 1 para dirigir um caminhão. Não é importante que eu tenha chamado eles independente do motivo? Ah, merda. Quer que eu adivinhe o porquê de você ter chegado atrasado de propósito? Você estava com medo que o seu verdadeiro eu seria exposto. Você estava com medo que Yon Karma te visse, trazendo o professor e fosse até você. Com essa personalidade você não iria ficar ali parado esperando. Então seu ato de certinha seria quebrado na frente da escola toda. Você estava se escondendo com medo enquanto eu estava espancada. Não é mesmo? Eudin. O quê? Livro na cara. Puta que pariu.
Puta que pariu, duplo! E ela jogada em cima de todas as carteiras que tem na classe. Oh, meu bebê tá sem arzinho. Será que dói o chute no estômago? Diga isso mais uma vez. Vamos, diga isso mais uma vez. Eu cheguei atrasada de propósito? Como alguém como você ousa dizer isso? E ela já manda um: Você está louca? Minha mãe acabou de sair da sala do professor. Ah, é sério? Então traga ela de volta então. E vamos ver o que acontece. Caraca, ela fica reclusa. Sabe que não pode fazer porra nenhuma. Ah, nossa fofildinha. Já que você estava bancando a rainha ultimamente, talvez você tenha esquecido que você é apenas uma canalha. Sem sua família e conexões, você não é nada além de lixo. Você era só um cachorrinho que nós cuidamos. Pare de agir assim, porra! Se eu fosse você, eu não estaria fazendo uma cena aqui. Eu iria estar puxando o saco do seu irmão, o chefe da escola. Eu ia fazer isso de qualquer jeito. E ela sai falando alta. Uma cachorrinha? Eu fui idiota em pensar com você como uma amiga. Você tá falando merda? Depois de farmar tanta hora e molestar brutalmente aquela garota, ela senta. Tem que descansar, né? Certo. Lee Myung-jong. Ele foi tranquilo demais para alguém cuja filha tinha acabado de morrer. Se Lee Myung-jong estiver a puta da karma, tudo ficará claro dependendo do que o irmão da Yeojin fazer hoje. Vamos observar por enquanto. Caraca, velho, ela tá pensando até nisso. Ela realmente é inteligente, saca? Não é tarde demais para pensar nisso depois de ver a situação. E aí um cara começa a rir do nada. Uahahaha! Uahahaha! Vocês estão tão feia, porra! Olha seu rosto inchado! Isso é um rosto ou uma arte abstrata? Ei, irmão, você está rindo quando sua irmã foi espancada? Que droga! Porra, para de gritar, mano, tá machucando meus ouvidos. Essa é a sala de aula dos veteranos, sua vagabunda inútil. Irmão, você ainda não entendeu? Me bater é um desafio à sua autoridade. Bem, você não está errada, mas como é que eu posso dizer? Eu tô com preguiça, menor. Preguiça? Que tipo de motivação você quer? Essa vadia que te bateu é bonita? Aí ela já fica com esse olhar que é engraçado, tá ligado? É essa vadia aqui? Que tal agora? Está motivada? Ah, minha boca está salivando. Song Jin-woo. Porra, agora tem um Jin-woo nessa história também? Caso de violência escolar da filha de Lee Myung, criminoso C. Principais acusações: filmagem ilegal e agressão sexual em grupo. Caraca, velho, isso aí foi pesado mesmo, velho. Tudo ia ter que sofrer pra caralho. E aí essa desgraçada já pensa, cara, que a garota tá acabada. Porque tem muita gente que foi abusada por esse cara aí e não conseguiu denunciar ele. Como ousa mexer comigo? Espere só, Yon Karma. Vou fazer você se arrepender, tanto que vai cair no chão de tanta frustração. Moto ligando. E aí os carinhas estão na moto ineta, olhando pra frente e ligam pra fora. Caramba, menor! Você é ainda melhor pessoalmente. Olhando pra prota. Até sua expressão fria é bonita. Yon Karma, a beleza do norte. Pra fazer você se sentir bem na sua vinda pra Coreia do Sul, vamos fazer você se sentir maravilhosa. E aí, espiã, entendeu a ideia agora? Hein? Com quem você ousou mexer? Você entende agora, sua vadia louca? Você mexeu com a pessoa errada, sua puta espiã de merda. Prota olhando friamente. Olha pra isso. Você ainda está me dando esse olhar mortal, hein? Isso é ainda melhor. É muito mais emocionante do que aquelas vadias que começam a chorar do nada. Havia uma garota chamada Lee Hiena. Eu tratei tão bem aquela puta, e mesmo assim ela morreu. Não ligue pra esses caras atrás de você. Eles estão lá apenas para garantir que você não fuja. Eles são bem grandes, né? Eu me certifiquei de escolher os maiores que tinham. Escuta, já que você vai ser pega de qualquer maneira, não vamos desperdiçar a força um do outro. Certo? Agora que estamos todos bem informados, vamos começar de uma vez por toda meu empreendimento artístico. Rapazes, tirem a roupa dela. E então todos cercam ela. E então aparece uma caixa de diálogo dizendo: uma mulher pode dominar vários homens com as mãos ao mesmo tempo? Homens e mulheres, a diferença entre ambos os gêneros são maiores do que você pensa. Nos anos 90 teve uma luta de artes marciais mista. A mulher era 4 vezes campeã mundial e foi dita como a mais forte. O cara era um sem nome que ganhou uma vez a liga do mesmo porte. Físico não, perdão, é o peso. Foi uma vitória esmagadora para o lutador. Ele venceu por nocaute em apenas 2 rounds. Apesar de suas conquistas serem muito inferiores à dela, só porque ele era homem ele conseguiu ganhar, dominando completamente a invencível lutadora feminina. Mulheres têm geralmente cerca de 70% da força muscular de um homem de mesmo peso. No entanto, quando a diferença de tamanho do corpo é considerada, a força de uma mulher cai então para menos de 60% da de um homem. Então não importa quão habilidosa uma lutadora seja, superar vários homens é quase impossível. Mas se for a Karma, é possível. É óbvio, né? Estamos falando da protagonista, não tem como não. Como isso seria possível? Olhada séria. A primeira habilidade física da Yon Karma e já corta pra cena dela dando um socão no cara, tá ligado? E apagando ele. Puta merda, velho. Jogou ela a uns quadros de distância. Muito massa. E realmente foi nocaute. E ainda quebrou um gente, viu?
E todo mundo fica perplexo. A força histérica é sua primeira habilidade. O fisiologista Walt Serra das Contas identificou isso pela primeira vez. É resultado por uma onda repentina de adrenalina liberando uma força sem precedentes. Devido aos experimentos biológicos feitos por autoridades norte-coreanas, o hipotálamo da Karma ficou diferente, permitindo que ela aumentasse livremente os níveis de adrenalina. Um soco de Karma nesse estado equivale a um lutador peso pesado masculino. E todo mundo fica surpreso ainda, velho. Que porra, porque parece que uma melancia explodiu com o soco de uma garota. Minchu, que é o cara, tá? Saiu voando agora mesmo. E alguém diz: merda, ela é real? Dane-se a vingança da irmã do Jin-woo. Não deveríamos simplesmente ir embora? E o cara ouvindo isso fica pistola, velho. Ei, seus covardes de merda. Estou em mau número sem nenhum motivo? Se a cercarem, ela não terá chance. Cerquem e peguem ela. A Karma olha friamente e já começa a analisar as probabilidades. Então ela dá uma pequena disparada na direção do local, pisando no local que é meio diagonal, sacou? E começando a correr na diagonal, surpreendendo os caras que estão olhando ela, mano. Então chegando no topo, ela se prepara, fica na posição de salto e vai na direção daquele cara lá, tá ligado? Que eu não sei quem é, mas tá lá. E então a Karma simplesmente dá um chute, tá ligado? Na cara dele, fazendo-o apagar completamente. E então ela descarta o lixo. Puta que pariu, ela não descartou não, velho. Ela pegou o cara pra bater a cabeça dele no corrimão. Meu Jesus, que delícia. Maravilhoso. E todo mundo fica surpreso e embasbaquido. Caraca, vai ter que parar de inventar essas palavras, mano. Pare com isso, sua puta louca. A segunda habilidade física de Yon Karma é a sua visão dinâmica, que faz os oponentes parecerem estar se movendo lentamente. E aí exemplifica pra nós, ó, o soco dele do cara tá chegando, tá bem pertinho do rosto dela e nos mostra que, conciliado a isso, tem um tempo de reação absurdo, tá ligado? A Karma tomou estimulantes repetidamente, fazendo com que os glândulos da base responsáveis pelo controle motor e pelo tempo de reação se desenvolvesse anormalmente. Portanto, o soco de uma pessoa comum nunca poderá atingir Yon Karma. E mostra ela se esquivando com prontidão dos caras, tá ligado? E devolve bruscamente, o que é maravilhoso. Mano, eu tô doidinho pra ver, velho, a Karma batendo no irmão da menina lá, tá ligado? Vai ser incrível. E resta apenas um. Já foi nocauteado também, puta que pariu. Caindo em sua frente, desmaiado. Os caras mediram o tempo de reação da Karma e foi algo em torno de 27 milissegundos, velho. Puta que pariu. Um quarto de um segundo. O que é equivalente ao tempo de reação de um gato. 10 vezes mais rápido do que o de um humano comum. E ela aqui tá na posição chamando os caras de idiota. Peguei ela! Eu peguei essa vadia! O cara agarrando ela pro time, realizando o próprio sonho. Levantem-se, seus bastardos! Se não fizermos nada agora, não conseguiremos vencê-la! O cara levanta e diz: oh, merda! Todo quebrado. E ele ficou sem um dente, cara. Você! Sua puta! Você está morta! Porra! Ela consegue desviar sendo segurada. Não, isso aqui é imoral, velho. Ela ainda deu um chutão no cara, velho. O cara que tá segurando ficou sem reação também. E o cara apaga novamente. E então ela vai colocando a mãozinha por trás. E todo mundo sabe o que ela vai pegar agora, não é? Ah, porra, minhas ovas! Ele literalmente falou isso. E aí ele fica incapacitado de lutar. Por favor, eu estava errado. Por favor, solta. Alguém me ajuda. E vemos o olhar de psicopata dela. E ela simplesmente estoura os testículos do cara. E dá aquele sorrisinho de psicopata que a gente ama, né? O olhar de medo desse cara é fantástico, velho. A expressão de terror aqui, ele tremendo. E o fato dele não conseguir nem falar uma palavra corretamente tá incrível. Caralho! Ninguém disse que ela era tão louca! Song Jin-woo, seu bastardo! Estou indo embora! E todo mundo começa a dizer que tá indo embora também nessa hora. Logo, o campo estava completamente vazio. E do nada tem uma cena de velocidade. E vemos que nada mais nada menos é do que a Karma, que não deixa o cara se safar tão facilmente, né? Fazendo-o cair em frente aos carinha lá, tá? Os bullies. E eles estão completamente com medo, velho, nessa hora. Me ajude! Pum, pisada na cabeça. Perfeito. O que o médico receitou. Eu amo ver Valentão, tá ligado? Se lascar. E isso tá sendo um putz gratificante pra mim. O cara simplesmente tá morrendo de medo, velho. Morrendo de medo mesmo. Enquanto vê seu amigo completamente ensanguentado no chão. Agora, só resta seu irmão, o líder do grupo. Por que você está congelado desse jeito? Não disse que iria fazer eu me sentir bem? Eu odeio irmãos mais velhos que só sabem falar. Eu estava apenas me aquecendo, e agora já estou esfriando. Então pare de ficar aí parado e venha até mim rápido. Mano, ela tá quase desfalecendo aí, tá ligado? Com essa cena. Ei, irmão, faça alguma coisa rápido. Você é o lutador número 1 da escola, certo? E o cara começa a se perguntar, tá? O que essa vadia louca, se referindo à irmã dele, está falando? Isso é mesmo uma questão de ser o melhor lutador da escola? Você quer que eu enfrente isso? E o cara para por um segundo congelado e pensa. Vamos sair correndo, não tem outra opção, eu tenho que fugir. Vai fugir, é?
Corra se quiser. Diferente de vocês, eu gosto de brincar de pega-pega. Mas se você acha que um fracote como você, que não sabe nem lutar, consegue correr bem, isso não é ser otimista demais? Muito bom. Eu escapei da Coreia do Norte sozinha. Se eu, Jin e seu irmão correrem para o norte ou para o inferno, vou perseguir vocês dois até o fim e bater em vocês. O cara fica sem expressão, tá ligado? Não tem o que fazer mais, não tem o que falar, não fala nada. Não fique convencida só porque você derrotou alguns fracotes, porra! E aí, ó, ela abre os olhos e ele desfere um socão nela, que defende prontamente. E agora vem um na direção do rosto. Merda, você não é de nada! Ela olha para aquele hematoma no braço dela, sem expressão, sem reação, sem nada. Ha, boxe, né? Seus socos são bem ferozes, hein? Ah, tudo bem então. Eu vou enfrentar você com um boxe também. Besteira! Você está falando merda, sua vagabunda! E aí ela vai contra-atacar o cara de esquiva e já vai por baixo. Ele dá mais um soquinho, velho. E ela esquiva novamente, já vai pro contra-ataque. Ele já pensa, um golpe no fígado? Não! Se ela acertar isso, estou ferrado, tenho que bloquear. E aí ela atinge ele, tá ligado? Provavelmente no braço, ou sei lá. Ele tá quase chorando, velho. Isso é perfeito. E então ele pega um pouco de distância dela. Oh, você bloqueou! Não é de se espantar que seja o chefe da escola. Ah, merda! Que soco poderoso! Eu bloqueei bem, mas ainda é difícil respirar. Mas se for só isso... Então ele cai na gargalhada e ela fica sem entender nada. O que é tão engraçado assim? Ah, isso? Eu estava pensando que isso vai ser um pouco mais fácil do que eu pensava. E ela normalmente sem reação, sem fala, sem nada, só observa. No começo desse ano, para me tornar o chefe da escola, eu lutei com o chefe da escola técnica aqui do lado. Aquele cara tinha 1,85 de altura e 115 quilos de pura massa muscular. O soco dele era muito mais forte que o seu, mas eu venci. Eu sei o que você está fazendo na sua categoria de peso, mas seu poder de soco, eu admito que é impressionante. A resistência desse corpo é mais forte do que o dos caras musculosos que eu derrotei. A resistência desse corpo aí é mais forte do que os caras musculosos que eu derrotei, por acaso? Eu acho que não! E normalmente ele vai pra cima dela avançando, sacou? Desferindo soco atrás de soco, ela desviando de cada um. Sequências inválidas de soco que ela nem skill, tá? Defendendo todos os golpes que ele joga. E ele já fica putendando. Sua velocidade de esquiva ficou mais lenta. Você está cansando. Não é nenhuma surpresa. Você deve ter esgotado todas as suas forças lutando com aqueles caras. A maneira mais fácil de lutar com um boxeador cansado é uma barragem implacável de luta. Continue pressionando ela sem dar tempo. E ela eventualmente, ela vai dar um passe em falso. E aí ela começa a cair, sacou? Agora, vou reunir todas as minhas forças. Genkidama! E aí ele desfere o golpe, tá ligado? Não sei se pegou nela. Tá parecendo nada aqui, né? Ele fica sem reação, tá ligado? Porque ela não tá lá. Ela sumiu? Que porra é essa? O que aconteceu aqui? E ela fica lá, tá? Sorrindo de canto, tá ligado? Como quem não quer nada. Que merda foi essa? Ela chegou ali... Puta, velho, ele já vai com um soco na cara dele. Explodindo o queixo dele com toda a força. E nos revelar a terceira habilidade de Yon Karma. Passos explosivos com extrema força nas pernas. Através da força histérica, nós dissemos a você que Karma poderia exibir a força de um lutador peso pesado. Karma, que pesa 40 quilos, tem um recorde de 1 RM no agachamento de 250 quilos. Puta que pariu! Mais de 5 vezes! Aliás, mais de 6 vezes o peso dela ela consegue levantar, velho. Se a potência das pernas dessa garota, que pesa menos de 50 kg, explodir com a potência de um agachamento de 250 kg, o que acha que vai acontecer? Seu oponente pensará que ela se teleportou. O cara pensando, tá ligado? Não, Jin-Yu, se você for derrotado, nós estamos ferradas. Ei, seu bastardo, você não é o chefe da escola? Como o chefe da escola pode perder para uma única garota? Ela tá completamente desesperada. Para de enrolar e levante-se, droga, lute direito. Ei, vadia, fala sério, tente lutar com ela então. E aí a Karma fala, tá, cara? Oh, você levou aquele golpe e se levantou. E o cara arrepia, velho. Você é mais forte do que eu pensei. Faz um tempo que eu não tenho um brinquedo bom para brincar. Meu coração está acelerado. Apresse-se, levante, brinque comigo um pouco mais. Irmão da Eudin, por mais que isso machuque meu orgulho, eu admito, não consigo vencer ela em uma briga de soco. Mas, e no chão? Não tenho certeza, mas não tem como esse poder de soco insano vir da categoria de peso dela. Com 1,83 m e pesando 92 kg, tenho uma vantagem de sobrepeso em relação a ela. Preciso criar uma situação em que eu possa dominá-la com o meu peso. Eu não sei exatamente o estilo de luta dela, mas pelo jeito que ela tem lutado, ela é uma praticante de Strickling, que é basicamente estilo de luta em que você faz em pé, sacou? Choco, chute, pontapé, essas coisas. Se ela está se preparando para um ataque, seu centro de gravidade está muito alto, a resposta é o chão. Mesmo que eu não seja experiente em lutas no solo, aprendi umas técnicas básicas com meus colegas. Ah, safado. E aí ele diz que vai simplesmente fingir que está entrando com movimento de boxe para enganar ela e conseguir levar ela ao chão.
Oh, você está correndo às cegas de novo? Você não aprendeu que esse tipo de luta selvagem não vai funcionar comigo? E aí ela pega, tá ligado? E fica surpresa e feliz com o rostinho dela. E aí corta pra conversa de diálogo com o padrasto. Você entende mais ou menos as habilidades da senhorita Karma, não é, senhor Bake? Mas e se a luta for para o chão? Ela está em perigo? Devido à natureza de luta no chão, onde o corpo ficam amarrados, há menos espaço e campo de visão para se utilizar o streaking. Se um peso pesado como o de a derrubar no chão, a força dela será anulada e ela será superada em peso. Te peguei, seu pedaço de merda. E os caras continuam conversando lá. Em tua situação, a Karma ficaria em desvantagem, certo? Você está morta agora, sua vagabunda! Você sabe o que eu percebi enquanto eu treinava a Karma em artes marciais? O talento para a Karma em artes marciais é, na verdade, bem mediano. Porém, havia uma arte marcial. Apenas uma arte marcial para o qual ela demonstrou um talento inato. E voltamos pra cena em que a Karma tá embaixo do Sunju, tá ligado? E ela começa a jogar ele pra cima no movimento de elevação pélvica, saca? Ele acha estranho, mas começa a virar e vai totalmente para o chão. Nessa distração, a Karma já agarra a perna dele, deixando ele sem entender absolutamente nada. Mano, vendo essa cena parece que ela tá dando um giro da morte dele, tá? Igual um jacaré. Então a nossa Carminha acabou de virar o cara do avesso. Que porra, mas que merda, por que eu estou abaixo de você? Eles levam na cara. A arte marcial mais eficaz para superar as disparidades entre gênero e peso. Jiu-Jitsu. Como mencionei antes, a velocidade de reação de Karma é equiparada a de um gato. Em primeiro lugar, deveria ser impossível para uma pessoa comum derrubar Karma. Mas se alguém conseguir derrubar Karma, e isso acontecerá, porque ela vai deixar que eles a derrubem por diversão, aí no momento disso aí, tá, ele corta pra cena dela. Estava ficando entediada de golpear de qualquer maneira. Irmãozão, você também estava cansado de lutar boxe? Você entende que quando se desafia alguém para um jogo no chão, isso significa que você vai ter pelo menos uma ou duas partes do corpo quebrada, né? E nesse momento ele treme na base, ele dá o tapinha na coxa dela, dizendo que ele desiste, tá ligado? Chamando ela de puta do caralho. Eu desisto, eu desisto! Então, irmãozão, eu devo quebrar isso? Espera, espera! Espera aí, sua vadia! Enquanto ela se joga pra trás, tá ligado? Eu não canso de ler esse manhwa, ele é maravilhoso. E vemos ele gritando de dor, e eu vou até mostrar os gritos deles porque são maravilhosos, velho. Só a letra já é linda. Meu braço! Essa puta louca realmente quebrou meu braço! E todos estão em choque. Ligue para o 119! Chama a polícia! Enquanto o cara continua gritando que a Karma quebrou o braço dela. Suas putas egoístas, vão me deixar assim, porra! Pelo menos chamem a polícia, suas filhas da puta! E todas... Delícia. Ah, Eldin, aquela vagabunda. Ela não tem lealdade alguma, hein? Fala a Karma. Mas chamar sua irmã de puta não faz você ser melhor que ela, hein? Pare de choramingar por um único braço. Eu acabei de ter uma ideia divertida. Então ouça, minha ideia é quebrar o resto dos seus membros também. E transformar você em um brinquedo humano. Espera, espera, pense nisso com cuidado. Meu braço ainda pode se recuperar. Mas quebrar todos os meus 4 membros? Você consegue lidar com isso? Você vai assumir a responsabilidade pela minha vida? Responsabilidade? Eu não sou boa com esse tipo de coisa. Eu só quero ouvir você gritar um pouco mais. Não, pare! Agora para o outro joelho, enquanto ele grita. Agora para o outro braço, enquanto ele grita. Isso é delicioso. Bom, e ele tá aí no chão, tá acabado, né? As sentadas da cama foram pesadas, velho. Meus braços e minhas pernas. Só consigo lembrar daquele meme, tá ligado? Esse que meu amigo sai com a garota gótica, rabuda. E aí a Karma já fica toda molhadinha. Olha só pra você agora, irmãozão. Você está chorando como um bebê. E ele diz, sua louca vadia psicopata. Chute no saco. Tanto na Coreia do Norte quanto na Coreia do Sul, os homens são sempre o problema. Ouvi dizer que você fez coisas terríveis com as garotas com essa sua coisa aqui. Uma delas até foi jogar no Vasco, não foi? Quem você é? Você é parente de alguma delas por acaso? Irmãozão, você é burro. Eu desertei aqui sozinha. Por que eu teria amigos ou parentes aqui? Isso é só para minha diversão. Eu sempre fui curiosa, sabe? Por que homens fortes que agem de forma tão dura choram como um bebê quando a gente aperta esse lugar aqui? Então eu pesquisei na Wiki da Coreia do Sul e vi que os testículos de um homem são como os ovários de uma mulher. O que significa que esmagá-los causaria uma dor excruciante. Ler isso me fez querer esmagá-los ainda mais. Por favor, não!
Tenho grandes expectativas em relação a você. Por isso, não me decepcione. Chore bem gostosinho pra mim, por favor. Dinho, ô irmãozão. Esmaga bolas. E o cara entra em total desespero, choro, gritarias. E aí começa aquele raio, tá ligado? De Shingeki no Kyojin, pô. Ele tá virando titãs. Certeza que é isso. E aí a garotinha, tá ligado? Ainda tá correndo, velho. Putas merdas. E as três continuam nessa maratona infeliz, velho, pra fugir da Karma. Ela não está vindo atrás de nós? Já que os gritos do Jinwoo pararam, será que tá tudo bem agora? Eu não sei. Na verdade, me sinto mais desconfortável com isso. Mas por que não tem ninguém passando por aqui? Se tivesse pessoas nessa rua grande, poderíamos pelo menos pedir ajuda. Isso é porque sempre que os caras querem mexer com alguma garota, eles garantem que ninguém vai passar por aqui. Então, até sairmos dessa rua, não veremos ninguém. Por que eles são tão minuciosos com essa merda inútil? Esses pervertidos idiotas não ajudam em nada. Enfim, já que ela não nos alcançou, estamos seguras, certo? Pensando bem, faz tempo que eu não vejo Yon Karma. E aí o Jin se alguma coisa e vira rapidamente, tá ligado? Onde está Yon Karma? Pensa ela. Esse caminho reto, largo e aberto, os rapazes estão bem atrás de nós. Mas Yon Karma não está em lugar nenhum. Por quê? O que foi, Eudin? Corram, agora mesmo. Por quê? Vamos descansar mais um pouco. Cala a boca e corre, porra! Por quê? O que há de errado? Alguém está vindo? Pense nisso um pouco, sua burra. Fugimos há 3 minutos. Mas nesse curto espaço de tempo, a garota que deveria estar atrás de nós não está em lugar nenhum. Não sei bem o que é, mas eu tenho um mau pressentimento sobre isso. Então, pessoal, continue correndo. E a Karma tá bem... Mano, esse olhar dela é muito fofinho, velho. E a Karma atropela a garota, velho, que é ejetada pra fora da página. E cai que nem um saco de batatas no chão. Desespero. Ai, ai, minha perna, minha canela, porra! Ah, querido Eudin, você está dizendo uma coisa, mas está fazendo outra. Você disse para continuar correndo em frente, mas por que estavam olhando para trás? Por quê? Por que Yon Karma está aqui? Ah, sobre isso? Peguei a scooter elétrica que os lacaios do seu irmão trouxeram, dei a volta na rua e cheguei na sua frente. Essa scooter foi modificada ilegalmente para exercer o limite de velocidade, velho. Os americanos chamam isso de tuning, eu acho. Eu pensei que tinha ajustado bem seus estados mentais de novo, mas vendo que vocês agiram tão mal, eu acho que não. E elas tremem de medo, tá ligado? E isso não vai dar certo. Eu preciso dar uma lição em vocês. É hora de uma revisão geral nas minhas adoráveis pirralhinhas. E a garota com a venta quebrada já começa a chorar, tá ligado? Não só isso, ela começa a gritar e correr, tá ligado? De todo mundo. E então nossa prota, vendo ela correndo, simplesmente diz: ah, que chatice. E simplesmente começa a acelerar na direção dela. O olhar de desespero dela é muito reconfortante. Putz grila, velho. Pegou ela pelo... Cara, isso vai ser muito divertido, velho. E simplesmente ela pegou ela, fez a volta, cara, arrastando ela pelo chão, maninho. Velho, que bom demais, garoto. E as duas garotas só vendo aqui, ó, de boas. Estão completamente incrédulas. Olha só que pirralha tola. Não é óbvio que algo sobre rodas é mais rápido que você sobre seus pés? Mas alguém quiser esfoliar a pele no asfalto, basta me dizer. Cara, eu adoro essa prota, velho, é muito bom. E eu ficarei feliz em descascar sua pele pra você. Então as três aparentemente ficaram sentadas e rendidas. E simplesmente começam a literalmente lamentar por todos os erros que cometeram na sua vida, tá ligado? Agora, me digam, o que vocês estavam planejando fazer depois de me despir? Vocês não vão responder? Ei, Eudin, me dê seu celular. O quê? Por que o meu celular? Pisada na perna. Ah, meu joelho! E enquanto ela continua se lamentando pelo joelho, a nossa prota simplesmente diz: você não podia simplesmente ter me dado da primeira vez que eu pedi? Aqui, toma! Vamos ver, vamos dar uma olhada no álbum de fotos da Eudin. Cara de choque. O que é isso? Uma foto nua da Die-1? Aquela garota da nossa classe? Por que tem tantas fotos nuas no celular dessa vadia? Eudin, por acaso você é uma pervertida? Isso não é da sua conta. Chute no joelho! Cara, isso tá ficando engraçado, tá ligado? Não é da minha conta, hein? Se eu não tivesse tomado cuidado, eu poderia ter acabado assim. Depois de tirar fotos minhas nuas, você provavelmente planejou usar elas para me controlar, não é mesmo? Sim, então por favor, tire o pé. Tirando o pé. E então a frota, tá ligado? Simplesmente pensa o seguinte: que ela acabou de dizer pra Eudin que não gosta dessa coisa, tá? Desse foto nua e tal. Mas que ela realmente não entende porque as pessoas fazem tanto alarde somente por fotos nuas, tá ligado? Isso não faz sentido para ela. Segundo o padrasto, meu cérebro está tão danificado pelos experimentos de drogas que eu não consigo sentir vergonha. Será que é por isso que eu não consigo entender? Diz ela, na sua mente, né, para si mesma.
Bem, tanto faz. Para pessoas normais, ter seus nudes vazados é um grande problema, certo? Esse sorrisinho de canto. Certo, não é preciso pensar muito nisso. Eu acabei de pensar numa forma de substituir o plano do meu padrasto. Aqui está seu celular, Eudin. Você está simplesmente devolvendo? E quando a Eudin ia agradecer, tá ligado? A Prota simplesmente jogou o celular no chão com toda a força, destruindo ele. Meu celular! Eudin, acabei de perceber qual é o meu sonho. Do que você está falando, sua psicopata? A partir de hoje, meu sonho é me tornar fotógrafa. No álbum de fotos havia centenas delas da Dia1. Mesmo que alguém tivesse lhe pagado, você não poderia levar tantas delas assim. O que significa? Essa coisa de tirar fotos deve ser incrivelmente divertida, não é? Vou dar a vocês duas opções. Vocês tiram a roupa por vontade própria e cooperam com minha sessão de fotos. 2. Vocês terão nocauteadas e depois irá acontecer as fotos. Espera, Karma, nós estávamos erradas. Perdoe-nos só dessa vez. E ela continua dizendo que fará qualquer outra coisa que a Karma quiser. Qualquer coisa, menos fotos nu. E aí, quando ela completar a palavra, a frase, aconteceu simplesmente uma coisa mais maravilhosa de todas. Chute na cara. Acho que você escolheu a opção 2, ser nocauteada, diz a Karma. Certo, o resto de vocês se apressem e decidam logo. Se vocês não conseguem, eu posso decidir isso por vocês, tranquilamente. E as duas chorando já vão conversar, né? Caraca, velho, ela tá com ódio, mas também, né? Burra, tarde da tarde. E vemos aquele carinha, tá? Que é o lacaio do padrasto da garota. E ele está pensando. Ion Karma, você finalmente conseguiu. Arruinou o plano ao qual o vice-presidente se esforçou tanto para fazer acontecer. A missão da Ion Karma era simples. Primeiro, usar suas condições corporais estranhas, né? Que não é no sentido de dor nem vergonha, para se infiltrar no grupo. Suportar bullying da gangue da Eudin por 2 ou 3 semanas. E então, usando isso como desculpa, uma reunião com o Comitê de Violência Infantil iria ser realizada durante as férias de sei lá das quantas aí. E então o juiz juvenil, tá ligado? Que já foi subornado pelo presidente, iria literalmente fazer ela simplesmente ter uma punição de classe 3, ser obrigada a prestar serviço comunitário, mano. Nada demais. E então o juiz iria escolher um local remoto, tá ligado? Numa ilha separada, pra fazer o serviço comunitário. Daí beleza. E essa unidade, na verdade, é uma unidade fantasma, que foi criada nos bastidores, simplesmente pelos caras, tá ligado? De última hora. Dessa forma, os dois irmãos ficariam completamente presos e isolados lá dentro, por 200 horas completas, sendo torturados por... Caraca, velho. Seria bem interessante mesmo, tá ligado? Pra Ion Karma. Mas vamos ver como é que vai se fazer agora. Esse era o plano que esse carinha e o vice-presidente bolaram junto, tá ligado? E pra silenciar os dois, simplesmente eles iam afundar um barco no retorno. Mas Ion Karma arruinou tudo. Ela bagunçou tudo em um único momento de impulso. E ele continuou pensando que usar uma psicopata como principal facilitador era um plano fadar à ruína desde o início. O fracasso da operação era inevitável. Chegando Ion Karma. Batatas, batatas, grandiosas batatas, Hongdan. Ela tá cantando. Hã? Chefe Beck, você está aqui para me dar boas-vindas? Ion Karma, tudo isso é só uma brincadeira para você? É como um jogo, na verdade. Para o presidente, esse é o ato de vingança contra os agressores da sua única filha. Mas você estragou tudo desde o primeiro dia? Qual é, chefe Beck? Toda vez que te vejo, sinto que você não tem nenhuma flexibilidade. Você não acreditaria em mim, mas eu pensei em um plano melhor. Você realmente é? Chefe Beck, traga-a para dentro, por favor. Antes de entrar, deixe-me dizer uma coisa para ela. Comporte-se, garota. Padrasto! A Carmen está aqui. Porra, todos os jazentos indo pra cima dela, velho. Isso é muito bom. Cara sentado. Karma, ouvi dizer que você causou problema no seu primeiro dia de aula. Você não acha que isso é um pouco demais? Tem vários homens adultos se unindo contra uma garota frágil. Bom, Karma, para nós você é mais uma fera do que uma garota. Embora eu tenha aceitado você como minha filha adotiva, mas esse seu novo pai está muito desapontado. Bom, Karma, tenho certeza que você teve suas razões. Pode ter havido circunstâncias inevitáveis, assim como eu tive que carregar essa arma. Eu te disse claramente que eu não te perdoaria se você estragasse as coisas com seus impulsos. Pela primeira vez em algum tempo, vamos ter uma conversa entre pai e filha. Porra, ela tá olhando no simplesmente foda-se, tá ligado? Foda-se. Posso pelo menos dizer uma coisa primeiro? Seu plano é um lixo! Pai, você me disse claramente no primeiro dia que nos conhecemos que tudo que a hiena passou, você os faria pagar integralmente. No entanto, eu garanto que se seguirmos seu plano original, não vai funcionar. Eu não estou entendendo. Você disse que torturá-los por 200 horas não seria uma vingança
suficiente para vingar a hiena? Certamente, você não está tentando dizer que meu sadismo não está de acordo com suas expectativas? É claro que não, não estou falando sobre a quantidade de tortura. Estou falando sobre o tipo de tortura. Como assim, o tipo de tortura? Ouça com atenção, padrasto. O seu plano de vingança não tem humilhação. Pense nas anotações do diário da hiena que você lê todas as manhãs como se fosse uma escritura. Pelo que a hiena passou todos os dias por causa da Song Yeojin. Fizeram-ela usar uma coleira de cachorro e foi arrastada para o banheiro masculino. E isso na frente de toda a escola. Essa humilhação é a dívida que Song Yeojin tem por hiena. A dor física é apenas os juros. Mas você sabia? A humilhação brilha mais forte sob muitos olhares. A vergonha que hiena sentiu só pode ser retribuída com desgraça na frente de uma multidão. Mas o que é tudo isso, afinal? Você está querendo mandá-las para uma ilha remota? E deixá-la ser torturada em paz? Oh, padrasto, honestamente, eu estou um pouco decepcionada com você. Você agiu como se fosse fazer qualquer coisa para se vingar pela sua filhinha, mas agiu da forma mais fácil possível, sem que ninguém pudesse ver. Você realmente está bem em vingar sua filha sem nenhum entusiasmo? Ou talvez você tenha perdido a coragem. Isso é um ultraje de se ouvir, garota! Não há mais nada a se discutir, presidente. Ela só está falando bobagens porque está chateada. Se fosse isso que ela realmente pensava, ela teria dito antes de agir. E o cara continuou dizendo pro chefe não se deixar influenciar pelos comentários dela, tá ligado? Deixa eu te perguntar uma coisa, Yon Karma. Ouvi dizer que seu cérebro está danificado. Então você não pode sentir vergonha. Então como você pode entender a humilhação de outra pessoa? Eu não entendo isso, padrasto. Eu apenas saboreio. O que você quer dizer com isso? Oh, padrasto, você não entende. A doçura amarga de um rosto se contorcendo de humilhação. É delicioso. Você não precisa entender a emoção de um bezerro para saborear a vitela, não é mesmo? É a mesma lógica. Eu acho o rosto distorcido das pessoas deliciosos. Acredite em mim, eu sei saborear o gosto de atormentar as pessoas melhor do que ninguém. Vingança contra Song Yeojin deve acontecer na escola. Olhos abertos. Tudo bem. Vice-presidente, como pode? Mesmo que suas palavras pareçam desesperadas, elas são convincentes. Mas calma, o motivo de eu e o chefe B que resolvemos fazer a vingança na ilha não é para sermos levianamente, mas é muito pelo contrário. Precisávamos lidar com Song Yeojin calmamente, para que depois possamos lidar com os outros tranquilamente também. Então, se você não quer morrer, pare de rodeios e explique, nessa situação confusa, como você planeja continuar minha vingança. Fale. Abrindo a boquinha. Tosse, tosse, tosse. Meu Deus. Bem, todo mundo tá surpreso, mas não tem nenhum balão de fala, sacou? Eu tô só rindo também. Haha, entendi tudo. Ele também não falou nada, mas eu tinha que dizer alguma coisa, né? Chefe Beck, o que você achou do plano da Karma? Ah, não, ela contou o plano todo e a gente não sabe que maravilha vai fazer. Que droga. Isso pode ser tudo, menos um plano. É mais como se ela tivesse pedido pra gente limpar a bagunça dela. Mas essa parece ser nossa melhor opção agora. Então precisamos agir rápido. Putz, continuando. Entrarei em contato com os pais da Song Yeojin imediatamente. Os caras vão agilizar o plano, tá ligado? Porque agora a Karma já entregou os papéis pra cada um. Não, não aqui. Como assim? Todos saiam por um momento. Eu tenho algo para discutir somente com a Karma. Vice-presidente, não! Ficar sozinho com o Yon Karma é muito perigoso. Está tudo bem. Deixe-nos. Aceno com a cabeça. E todos saem do recinto. Fica apenas a Carminha e o nosso padrasto bombado gigante que é fraco. Os homens dessa casa são realmente incríveis. Opa, insensíveis. Pressionando com tanta força o corpo delicado de uma garota. Karma. Você sabe por que você não está sendo punida por esse incidente? Porque eu ofereci uma alternativa? Não. É porque você entende a essência da minha vingança melhor do que qualquer outra pessoa nessa casa. Aprendi algo ouvindo você. Até mesmo para atormentar uma pessoa exige um toque de um especialista. A partir de hoje, a autoridade para formular nosso plano de vingança está atribuída a você, Yon Karma. Mas hoje é a última vez que você causa estragos sem pedir permissão. Entendido? Obrigado pela oportunidade, padrasto. Vou trabalhar duro para corresponder às suas expectativas. Muito bom. E você fez o que eu pedi separadamente, certo? Sim, padrasto, é claro. Aqui está a gravação. Originalmente eu pedi para que você gravasse isso para que pudéssemos ver como a Song Yeojin reagiria a você. Mas parece que o som que eu pedi foi gravado mais rápido do que eu esperava. Eu recomendo o sexto arquivo, padrasto.
Nesse você ouvirá o som claro da bola do irmão da Eudin estourando. Esse capítulo tá sendo bem tranquilo. Vou manter isso em mente. Agora vá descansar. Estou indo então. Pendrive sendo plugado. E aí ele começa a ouvir a Song Eudin perturbando os caras todinho, tá ligado? Torturando os caras. E agora tá aumentando o volume. E literalmente ele escutou, tá ligado? O som das bolas do cara sendo estouradas. E o cara gritando de dor, enquanto o cara só bate uma, tá ligado? Mano, e a Carmina tá no quarto, velho, sem entender porra nenhuma. Ah, eu não esperava por isso. Mas você tem um lado surpreendentemente distorcido, padrasto. O cara tá loucão de aço, menor. Ah, mamãe! Jinwoo! Oh, meu Deus, o que aconteceu com o meu garoto? Prepare a ação judicial imediatamente. Nosso filho foi aleijado. Nada pode ser mais importante que isso. Não importa quanto sejam as taxas. Reúna os melhores advogados sobre a agressão e me informe imediatamente. Entendeu? E desliga o celular. Oh, nossa filha, o rostinho da minha única princesa. Tem mais algum lugar ferido além do seu rosto? Nada mais terrível aconteceu, certo? Hã? O quê? Diz a Eudin. Eu estou... Comporte-se, Eudin. De agora em diante você é meu fantoche. Ela tá lembrando da Karma, tá ligado? Tem umas fotinhas dela. Nunca se esqueça que a sua fraqueza está nas minhas mãos. Estou bem, pai. Não aconteceu mais nada comigo. Cara, ela diz isso aterrorizada e chorando. É foda. Celular tocando. Alô? Esse é o guardião daquela garota endiabrada? O que você quer dizer? E ele fica mudo por um segundo, tá ligado? Ah, tudo bem, então, farei como você disse. Aí ele chega no prédio, tá ligado? Do padrasto da prota lá. Ô, querido, não ligue pra isso é só um pequeno ato de intimidação. Uma reunião em outro lugar para resolver isso? Fora da escola? Que ridículo. Eu sou o Song, eu sei lá o nome dele, tá ligado? Que ele disse também que é da empresa, sei lá das quanto Tech, sacou? Vamos ver o quanto você é impressionante. Ele pensa. E aí o pai da Eudin fala isso aí, sacou? Que eu não vou nem me dar o luxo de ler, porque eu vou gaguejar tudo. E aí ele simplesmente diz que quer ver o quão impressionante é esse carão, tá? Esse fodão aí que é o padrasto da prota. Tente me oferecer uma quantia lamentável de acordo e isso vai direto para o tribunal. Ou seja, ele tá pensando no dinheiro que vai receber, tá ligado? Isso é uma guerra. Então ele abre a porta e sai finalmente dos seus pensamentos bestas, né? Ele tá completamente surpreso por alguma coisa. Sem chance! Você é... Já faz um tempo. Pai da Eudin. Não, ele literalmente diz pai da Eudin, velho. Ele não sabe o nome do cara. Foda-se isso, velho. Eu sou o padrasto da Karma, Lee Mi-young. Ou pra você, Rock Lee. E chegamos ao fim de mais um capítulo de Manhwa. Esse aqui foi top, hein? Vou trazer mais posteriormente. E se você chegou até aqui, por favor, se inscreve pra dar uma força pro canal. Vamos junto pro próximo vídeo.